Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Como o professor Adriano já adiantou, a gente vai discorrer um pouquinho sobre detecção de ataques e como a gente poderia se utilizar disso em redes SDN. E a intenção também é nós, como comunidade de segurança, mostrar qual é a nossa intenção com redes SDN. Um pouquinho diferente, acredito eu, da maior parte da comunidade de segurança, porque eles têm focado muito em SDN está vindo aí, como que eu vou proteger o meu controller, como que eu vou proteger o tráfego que flui da minha switch para o meu controller, como eu vou acrescentar proteção SDN. O nosso foco é um pouquinho diferente disso. O nosso foco é relacionado a, eu quero usar SDN para me proteger. Eu quero usar a SDN como um mecanismo a mais de segurança na minha rede. Pode ser que eu substitua todos os roteadores da minha rede por switches OpenFlow, e eu quero que essas switches tenham capacidades de detecção de intrusão também. Aqui uma pequena agenda do que a gente pretende discorrer. Primeiro ponto sobre a detecção de intrusão, como que se dá a detecção de intrusão, como ela geralmente funciona. O padrão IPFix, que é sobre o qual o laboratório tem trabalhado maciçamente durante esses últimos tempos. O nosso maior desafio hoje em dia é como obter essas informações no padrão IPFix e como as SDNs podem trazer uma solução para a gente nesse sentido. Não tem como falar em detecção de intrusão se a gente não falar dos protagonistas da detecção de intrusão, que são os sistemas de detecção de intrusão, ou os mais conhecidos como IDS. O que é um IDS? O que é um sistema de detecção de intrusão? É um sistema, como qualquer outro, que tem características que tem funções que implementam mecanismos para que você detecte intrusões em um ambiente computacional. O que um IDS tem que ter? O que um IDS precisa operar? O IDS precisa ter mecanismos de coleta de informações, onde ele vai coletar fontes de dados sobre os quais ele fará suas análises. O IDS tem que ter um mecanismo de análise dessas informações coletadas, e em cima dessas análises, detectar as intrusões, detectar os eventos, anômalos ou não de um ambiente. E em cima dessas detecções desses eventos, o IDS precisa responder a esses eventos, seja passivamente, através de um simples alerta ao administrador, ou seja até mesmo ativamente, através da adição de regras num firewall que bloqueia aquele atacante naquele momento. Uma característica do sistema de detecção de intrusão é que esse é um conceito, IDS é um conceito. E esse conceito ele pode ser expandido de acordo com a minha prioridade, de acordo com o meu foco, de acordo com a tecnologia que eu quero implementar. E isso nos leva a um leque grande de tipos de IDS. Por exemplo, nós temos os IDS que são baseados em host. Eles são responsáveis por monitorar um único host ali. Eles analisam logs, eles monitoram as chamadas de sistemas ali, verificam como está o estado daquele host. Assim como nós também temos IDS baseados em rede, cuja principal função é o monitoramento de uma rede. Eu não monitoro mais só um host, mas sim toda uma rede. E o nosso foco aqui, até mesmo falando sobre redes SDN, é IDS baseados em rede, é isso que a gente vem trabalhando. E um ponto importante de um IDS baseado em rede é a fonte de dados sobre as quais esse IDS fará suas análises. Quais são as possíveis fontes de dados? A mais comum, e eu acredito que a mais utilizada ainda hoje, seja a análise de dados brutos. O que seja essa análise de dados brutos? A típica captura de pacotes. Eu tenho um sensor em algum lugar da rede, uma porta de switch espelhada para esse sensor, e esse host com uma interface em modo promíscuo que pega todo o tráfego daquela rede e monitora pacote por pacote, com fim de detecção de intrusão. Mas, como a gente tem visto nos últimos tempos, até mesmo ontem, as transferências em gigas, mais gigas aqui, essa análise de analisar cada pacote da rede, ela tem se mostrado inviável em alguns ambientes computacionais, em algumas redes de grande porte, porque isso exige grande recurso computacional, você ter que inspecionar cada pacote. Nesse contexto, entram os fluxos de dados do padrão IPFix, que não é a captura de pacotes, mas sim uma sumarização em mais alto nível de uma grande quantidade de pacotes que trafegaram ali naquele lugar.
Esse é um ponto muito importante para a gente falar de fluxo de dados no padrão IPFix, porque a gente precisa diferenciar. Assim, eu acredito que tem muitos aqui adeptos ao OpenFlow já, e no OpenFlow a gente também tem o conceito de fluxo de dados, da Flow Table. Esse fluxo aqui ele é diferente, é um outro conceito, no padrão IPFix, como a gente vai discorrer aqui. E o que é esse padrão IPFix? Do que se trata isso? Como o professor mesmo disse, tudo convergiu a isso. As redes foram crescendo, e houve a necessidade de mecanismos de monitoramento e de métrica de tráfego. E as empresas começaram a implementar as suas soluções para isso. Só que eram soluções não padronizadas, eram soluções diferentes umas das outras, e a ETF, observando isso, decide por fazer o RFC de um padrão para essa exportação, para essa extração de características de tráfego. E esse padrão é conhecido como IPFix. Um fluxo IPFix ele é definido como um conjunto de pacotes de rede que passa por um ponto de observação em um dado certo, em um certo período de tempo, sendo que todos os pacotes de um fluxo devem ter o mesmo conjunto de características em comum. Ou seja, eu tenho um ponto de observação e passam vários pacotes ali. Esse ponto de observação tem que observar cada pacote e sumarizar o fluxo dos pacotes que possuem alguma característica em comum. Essa imagem aqui a gente usa muito ela porque ela é muito clara. Suponha que eu tenho um roteador aqui que se utiliza de alguma implementação do padrão IPFix. Esse ponto de observação, esse roteador, ele vai observar todo o tráfego que flui entre ele. E suponha também que a minha implementação do padrão IPFix define esse conjunto de propriedades em comum que um fluxo deve ter. Ele vai inspecionar todo o fluxo que passa pela rede. E cada pacote que conter essas informações aqui, ele vai agrupar em um cachê, em um flow cache, e de acordo com algumas regras ele pode exportar esses fluxos para alguma aplicação que se utilize de dados. Se eu conseguir um match de cada passo, eu posso detectar o ataque. Ou eu posso fazer um pouquinho diferente, eu posso fazer extração de descritores para análises estatísticas e assim detectar variações no comportamento conhecido como normal da rede. São duas abordagens um pouquinho diferentes, porque aqueles que conhecem um pouquinho de detecção de intrusão, conhecem que nós temos dois principais métodos. O método baseado em abuso, que é justamente o método baseado em assinatura, onde eu devo conhecer bem os ataques que eu quero detectar e com isso gerar assinaturas. Eu consigo uma ótima precisão, mas é muito dispendioso muitas vezes a criação dessas assinaturas. E eu só consigo detectar ataques que eu já conheço. E esse método aqui se caracteriza como uma detecção baseada em anomalia. Ou seja, eu não conheço os ataques em si, eu conheço o comportamento normal da minha rede. Tudo aquilo que sai do comportamento normal da minha rede, eu posso caracterizar como uma anomalia. Tem a vantagem que eu detecto novos ataques que eu posso não conhecer no momento inicial, mas é uma técnica que ela não é tão precisa quanto a técnica por assinatura, já que essa caracterização do comportamento normal é sensível muitas vezes e qualquer variação, sendo ela até mesmo legítima, pode ser caracterizada como uma anomalia ou um falso positivo, como que a gente conhece, a detecção de intrusão. Para ficar um pouquinho mais claro, eu vou abordar a criação de uma assinatura de ataques com base em uma base de dados relacional de fluxos. Como que a gente faria para detectar um ataque? Fica até um pouco mais claro para ver como que a gente se utiliza dos fluxos de dados. Suponha que eu já tenho toda a arquitetura de coleta desses fluxos e armazenamento numa base. E eu quero detectar um simples ataque de varredura TCP em um host. Eu posso criar um select, a princípio, um simples select, que contenha os passos do ataque. Por exemplo, eu sei que uma varredura em um host, eu vou escanear várias quantidades de portas. Então, eu posso, num primeiro momento, contar a quantidade de portas, destinos distintas acessadas por um dado host à minha rede. Ou seja, eu tenho todos os fluxos numa base de dados, eu posso agrupar por endereço de origem. Ou seja, eu tenho todos os fluxos de todos os endereços de origem que acessaram a minha rede. E eu posso analisar qual endereço de origem acessou uma quantidade maior ou igual a 50 portas em um dado host. É incomum um host acessar mais de 50 portas num host da minha rede. Só que só essa característica não me seria
totalmente possível para a detecção do ataque. Eu poderia gerar algumas anomalias, alguns falsos alertas. Eu posso restringir um pouco mais isso. Como uma varredura de portas é um processo bem rápido, e a precisão dos fluxos exportados é geralmente em segundos, esse port scan é da ordem de milissegundos. Quando eu faço o tempo do fim do fluxo com o tempo do início do fluxo, essa conta vai ser sempre zero. Outra característica que a gente pode restringir ainda mais, para detectar bem o ataque. Eu sei como que funciona um ataque TCP, eu sei que você tem que mandar um pacote com a flag SYN setada na porta para ver se ela vai responder com um ACK ou não. Ou seja, eu posso fazer uma restrição que os pacotes desses fluxos aqui tem que ter a flag SYN setada. E como é uma varredura TCP, eu posso restringir ainda mais. Eu posso setar que o protocolo que eu quero é somente protocolo TCP. Através de condições where, eu consigo montar um select que consiga fazer um data miner nessa base de dados, e tudo que ele me retornar são ataques com uma grande precisão de varredura TCP em um host. Ou seja, se eu tenho essa arquitetura de armazenamento de fluxos, eu consigo trabalhar muito bem em cima dela. A nossa experiência mostrou resultados muito promissores em relação a isso. Tanto esse tipo de detecção por assinatura, quanto até mesmo detecção por anomalia, tem dado muitos resultados bons. Só que a nossa dificuldade hoje em dia é a obtenção desses fluxos no padrão IPFix. E o Vinícius Galhardi vai falar um pouquinho mais sobre isso.